Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente começar a falar de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIG. Vamos lá, filho. Aqui eu vou falar para você já o que é o mais importantão para fins de prova. Artigo 22, caput da Lei Complementar 64 de 1990, inciso 1, inciso 14 e inciso 15. Isso é a essência do negócio aqui. Os outros a gente vai trabalhar também, porque fazem parte do tópico, mas eu vou falar assim, essencial, vou repetir, artigo 22, caput, inciso 1, inciso 14, inciso 15. Eu vou fazer o seguinte, então vamos direto nisso aqui. Vamos lá. Vamos fazer a leitura disso aí. Então, lá no início do material fala assim, a ação de investigação judicial eleitoral tem raiz constitucional, pois decorre dos preceitos estabelecidos no artigo 14, lá no caso do parágrafo 9º, mas ele é efetivamente disciplinada pelo artigo 22, caput da Lei Complementar 64 de 90. Então, vamos lá. Lá no artigo 22 fala assim, qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral, qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral, poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico, uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico, ou do poder de autoridade, ou ainda utilização indevida de veículo ou meios de comunicação oficial em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Então vamos lá, cara. Vamos lá, vamos anotar isso aí. Vai cair em prova, a gente vai acertar. Então, AIG. Primeiro aqui, qualquer. Partido político, coligação, candidato, MPE. Partido político. Coligação. Candidato ou o MPE. Ministério Público Eleitoral. Tá, aí vamos lá. Diz assim, pode representar a JE diretamente ao corregedor geral regional. Pode representar a Justiça Eleitoral. Aí vamos lá. Aí no caso aqui, diretamente ao corregedor geral ou regional tá, aqui eu vou jogar para cá. Relatando fatos e indicando provas, indício, circunstância e pedir abertura de investigação. Tá. Abertura de investigação, vamos botar assim. Abertura de investigação para apurar. Abertura de investigação para apurar. Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Utilização indevida, desvio ou abuso do poder econômico. Vamos botar aqui.
utilização indevida, desvio ou abuso do poder econômico. Tá. Ainda, abuso do poder político. Beleza. Abuso de autoridade. Ainda, utilização indevida dos meios de comunicação social. Ou utilização indevida de veículo de transporte. Beleza. Vou botar isso aqui. Tá. E ainda aqui, ó. E tudo isso em benefício de candidato ou partido político. Tá. Aí vamos botar para cá de novo. Para cá. Em benefício de candidato ou de partido político. Ufa! Vamos lá, esquematizamos o capítulo 22. Então vamos lá, gente. AIG. Qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral pode prestar a justiça eleitoral diretamente ao Corregedor Geral Regional. Pedido de abertura de investigação para apurar utilização indevida, desvio ou abuso de poder econômico, abuso do poder político, abuso de autoridade, utilização indevida dos meios de comunicação social ou utilização indevida dos meios de transporte. Em benefício de quem? Candidato ou partido político. Vamos de novo, gente. Isso aqui é muito importante. Então, a AIG, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, tem nome de investigação, mas é uma ação judicial, que pode ser proposta por quem? Qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral, que pode apresentar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor Geral Regional, pedindo abertura de investigação para apurar. Isso aqui é muito importante. Apurar o quê, gente? Utilização indevida, desvio, abuso do poder econômico, abuso do poder político, abuso de autoridade, utilização indevida dos meios de comunicação social, utilização indevida dos meios de transporte. Em benefício de quem? De candidato ou de partido. Juntos aqui? Tá. Aí eu vou dar uma lidinha ali no inciso 1 que fala assim: o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. Ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 dias, ofereça ampla defesa, juntar documentos e rol testemunha se cabível. Então, manda notificar o representado e dá o prazo de 5 dias. Beleza, tá. B. Determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. Ou indeferirá desde logo a petição inicial, quando não for o caso de representação ou lhe faltar algum requisito dessa lei complementar. Tá. Vou descer direto lá para o 14. Aí o 14 fala assim, ó, esse é muito importante. Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e ela agora,
e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Então, não apenas do representado, e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Combinando-lhes, olha a sequência agora, sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem no prazo de 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Então, pega a eleição que se verificou e joga 8 anos para frente. Além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência no poder econômico, ou desvio ou abuso de poder de autoridade, ou dos meios de comunicação, com remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Então vamos lá, cara. Já tirei foto desse quadro? Não, né? Vamos lá. Então, vou registrar aqui. Mas já revisamos bastante aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. AEG julgada procedente. Ainda que após a proclamação, dos eleitos, tribunal declara a inelegibilidade vamos lá, do representado, de quantos hajam contribuído para a prática do ato. De quantos hajam contribuído para a prática do ato. Beleza. Aí vamos lá. Sanção de inelegibilidade para as eleições se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou. Vamos lá. Qual é a sanção? Inelegibilidade. Então, peraí, vamos botar assim. A inelegibilidade, de um lado, e cassação do registro de diploma do candidato diretamente beneficiado. Então, vamos dividir em duas partes aqui. Sanção. Inelegibilidade. Aqui, ó. Para as eleições a se realizarem os 8 anos subsequentes. Nos 8 anos subsequentes. Cadê aqui?
a eleição em que se verificou. Beleza. E além disso, cassação do registro ou diploma candidato diretamente beneficiado. Cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado. Tá. Beleza, deixa eu ver se eu vou botar mais alguma coisa aqui. Aí depois fala. Comunicação, determinar remessas ao MPE para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Não. O 16 fala assim, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizaram. Isso aqui é muito importante para fins de prova. Então vamos lá, outra informação aqui, ó. Para a configuração do ato abusivo, vamos botar aqui embaixo. Para a configuração do ato abusivo. Aí vamos lá. Considera a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição? Considera. Então, vou abrir para 2 aqui, tá? Considera a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição? E a resposta em vermelho é não. Então, potencialidade, alterar resultado. Não. E depois ali, ó, considera apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Considera apenas a gravidade. Então, essa é a palavra mágica aqui, ó. Apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. E aí, ó, vou marcar aqui. Então, se falar potencialidade de alterar o resultado da eleição, não. Mas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, sim. Beleza, que foi. Tá. Aí agora, então vamos fazer o seguinte. Vamos revisar esses 2 quadros? Ó, pega aí. Pega aí. Pegou? Então vamos lá. O que a gente marcou aqui até agora? Marcamos o CAPT. No seguinte sentido, que A e G pode ser ajuizada por qualquer partido político, coligação, candidato ao Ministério Público Eleitoral. E aí pode representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor, geral ou regional. Pedir abertura para investigação para apurar. 5. Utilização indevida, desvio, abuso do poder econômico. 2. Abuso do poder político. 3. Abuso de autoridade. 4. Utilização indevida dos meios de comunicação social. 5. Utilização indevida dos meios de transporte. Em benefício de candidato ou partido político. Aí vem para cá.
Sendo a AIG julgada procedente, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declara a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Com a sanção de inelegibilidade para eleição a se realizarem eleições, falando melhor, a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou, e com cassação do registro ou diploma de candidato diretamente beneficiado. Para a configuração do ato abusivo, vamos lá, considera a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição? Não. Mas considera apenas o quê? A gravidade das circunstâncias que o determinaram. Gente, essa é a essência. Agora vamos dar uma passadinha aqui no material. Então, depois ali do artigo 22, fala assim, ó, a despeito do nome induzir ao contrário, a AIG não é uma simples investigação, mas uma ação de natureza civil, tipicamente eleitoral. Portanto, deve obedecer aos princípios norteadores das ações em geral, principalmente contraditória e ampla defesa. Essa ação pode demandar a apuração de irregularidade na esfera penal. Assim, caso haja indício da prática de ilícitos eleitorais, aí manda para o MPE apurar no âmbito criminal. Tá. A fundamentação legal a gente já falou, o cabimento a gente já falou também, a legitimidade ativa a gente já falou. Só é interessante afirmar mais uma vez, hein? Em razão da unicidade da coligação, esta só pode propor a AIG com a aprovação de todos os partidos coligados. Tá? Se perguntar esse detalhezinho na prova, então coligação pode ajuizar desde que haja aprovação de todos os partidos. Tá. Interessante. Partido político que não está participando das eleições, pode ajuizar a AIG? Pode. Tá? Então, mesmo que o partido não esteja participando das eleições, pode propor a AIG. Tá? Importante isso também. E a legitimidade do candidato surge a partir de que momento, gente? Surge a partir do pedido do respectivo pedido de registro, tá bom? Então, do pedido de registro surge a legitimidade do candidato. Ok. E aí falou ali, ó, parte legítima no polo passivo, o pré-candidato e o candidato beneficiado pela conduta ilícita, qualquer pessoa que tenha contribuído para a prática do ato ilícito, inclusive autoridades públicas, né? Por isso que dá fala aqui, ó, do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Qualquer pessoa, inclusive autoridade pública. E o candidato a cargo de vice em chapa majoritária. Tá. Aí a questão da súmula 38, mais uma vez aqui, né, se vai caçar registro, se vai caçar, como ele falou lá em cima, ó, lá no artigo 22. Não, tá aqui, ó. Cassação de registro de diploma, né? Se tem cassação de registro de diploma, aí forma litisconsórcio passivo necessário. Súmula 38, já falamos isso aqui. Não precisa repetir. Tá. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui passar para vocês. A questão da competência para julgar é a mesma que eu passei para vocês na IME, tá? Então não tem diferença aqui. Não tem foro prerrogativa de função. Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma coisa. Prazo de interposição, o próprio TSE fala que não tem ali um marco definido, então para fins de prova não tem como cobrar a questão objetiva a isso. Rito processual a gente já falou aqui também. E lá no finalzinho, ó, consequências da AIG ser julgada procedente, que é dentro do que a gente está falando aqui. A última informação ali do material, ó. São consideradas possíveis consequências do julgamento procedente de uma ação de investigação judicial eleitoral. Primeiro, ó, declaração, mesmo que tendo havido a proclamação dos eleitos, da inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato. Está aqui no quadro. Segundo, combinação aos envolvidos de sanção e elegibilidade para as eleições se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou. Está aqui. Beleza. Tá. A cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado. Está aqui também. Está tudo aqui. E, por último, remessa dos autos MPE para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Tranquilo, queridos? Fechamos, então, a AIG. Ficamos por aqui. Beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima.